Olá, eu sou o professor Alberto Tufaili e eu vou fazer essa apresentação que eu intitulei de Ecos Magnéticos das Cores. E essa apresentação envolve dois artigos que nós publicamos sobre a magneto-ótica em ferro fluido. Bom, o primeiro artigo é esse, Structural Color and Miller Matrix Analysis na Ferrocell. Esse é um artigo de 2025 e esse outro é na Condensed Matter, que é Photonic Glasses in Ferrofluids in Films. Então, esse trabalho é uma discussão geral e introdutória sobre esses dois artigos. Eu vou falar sobre a Ferrocell, que é um dispositivo onde a gente coloca o ferro fluido. Eu vou falar de cores estruturais para mostrar esse efeito na Ferrocell. Vou falar da fotônica envolvida nesse sistema, um pouco de estrutura de bandas. Vou falar do conceito de orociclos luminosos, que são padrões luminosos que nós usamos para analisar os efeitos no ferro fluido. Vou falar sobre vidro fotônico, sobre o comportamento do ferro fluido como um vidro fotônico e as conclusões. A Ferrocell é basicamente duas placas que tem um filme fino de ferro fluido aqui dentro, e daí eu tenho aqui um magneto que para gerar o campo magnético, um campo de luz, aí a luz interage com as partículas que são orientadas pelo campo magnético do ímã que está no ferro fluido, e o observador vê um padrão. A Ferrocell é isso. Ó, ferro fluido, campo magnético, luz e formação de padrões. Então, aqui eu tenho uma imagem de um volume de ferro fluido com ímãs. Aí ele é um líquido, nós trabalhamos no laboratório de matéria mole, o ferro fluido é um tipo de matéria mole, assim como o cristal líquido. O ferro fluido, se você coloca um campo magnético, ele sofre deformações, esse líquido, ele tem esse comportamento. Então aqui tem um zoom, forma essas pontas aqui, esse líquido escuro forma essas pontas. E aqui uma imagem da Ferrocell, tem a placa de vidro com o filme fino de ferro fluido aqui no meio, sem campo magnético, não tem nenhum ímã aqui. Aí tem um ímã cúbico, ele está com um dos polos com a face na Ferrocell, aí forma esses padrõezinhos, porque ele cria um campo magnético, esse campo magnético orienta as partículas, e essas partículas orientadas refletem, espalham, interagem com a luz que está sendo emitida por esses LEDs aqui. Aqui eu coloquei o ímã com o lado norte e o lado sul, assim formando um dipolo, forma esse outro padrão. Então, dependendo do campo magnético, você tem diferentes tipos de padrão. Aqui tem uma outra imagem da Ferrocell, num dispositivo de demonstração, aqui um handheld, né, como se fosse uma lente. A camada fina de ferro fluido está entre duas placas de vidro aqui. Aqui estão as luzinhas, você põe um ímã para formar o campo magnético, aí formam estruturas no ferro fluido, e quando você ilumina com uma determinada cor, você tem essa formação de padrões aqui. Nesses casos, a cor que a luz está sendo espalhada é a mesma cor da fonte. Então, eram LEDs vermelhos, formou um padrão vermelho. Padrão verde por causa de lâmpadas verdes. Padrão azul por causa dos LEDs azuis. Agora, nesse experimento, a gente vai mostrar que tem a formação de cores estruturais. Então, existem cores estruturais aí no ferro fluido, e para começar a falar de cor estrutural, a gente vai falar inicialmente de um exemplo de cor estrutural, que é a asa da borboleta morfo. Então, a cor da asa dessa borboleta não é por causa do pigmento que tem na asa da borboleta, mas é por causa de pequenas estruturas que estão nas escamas das asas da borboleta. Aqui tem uma ampliação da asa da borboleta, e aqui dá para ver as escamas. E nessas escamas aqui tem essas estruturas. A luz branca interage com essas estruturas e ela devolve essa cor azulada metálica.
Então, isso aqui é um exemplo de cor estrutural. Temos outros exemplos de cores estruturais. Aqui tem nuvens iridescentes. Quando você joga a luz branca num CD e tem separação de cores, aquelas estruturas, as ranhuras no CD formam essas cores, que não é de pigmento, são cores da estrutura que estão no CD. Aqui na nuvem iridescente são cristais de gelo e eles fazem esse efeito de espalhar a luz do sol branca em múltiplas cores, né? E temos na natureza é comum a formação de cor estrutural em aves, em penas de aves, não todas as penas, mas algumas penas das aves, no pavão, em minerais, aqui no camaleão, nos insetos. Então, essa coisa de cor estrutural é uma coisa relativamente comum na natureza, se a gente prestar atenção. Aqui eu tenho a formação de cor estrutural na ferrocell, no ferro fluido. Então, colocamos uma fonte de luz branca, aí o observador está do outro lado da placa, ele está olhando através da placa e colocando um magnetozinho aqui, você vê a formação de um halo, tá vendo? Esse halo aqui está ampliado. E no ponto onde o campo magnético é mais intenso, a gente tem essa região colorida. Então, nessa região colorida, aqui nos braços é branco, estaria as cores RGB, que é um branco feito com vermelho, verde e azul. Agora, nessa região, por causa das estruturas que o ferro fluido está formando aqui, nesse caso aqui, você tem uma supressão de parte do azul. Então fica esse tom amarelado. Aqui também, esse alaranjado, amarelado, tá vendo? Esse gráfico de barras mostra essa supressão de uma das cores. E nesses outros aqui, tem esse tom esverdeado, esse tom mais esmeralda, a gente tem a supressão do vermelho. Então, essa é a formação que a gente tem aqui no ferro fluido. Eu vou passar um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar esse vídeo. Eu vou deixar para depois esse vídeo aqui, não tá tão simples fazer isso aí. Então, voltando aqui. Fotônica, deixa eu falar um pouco de fotônica. Fotônica é a ciência que estuda a luz, fótons, a sua geração, manipulação e detecção. As cores estruturais surgem da interação da luz com nanoestruturas físicas na superfície ou no interior de um material, e não da absorção seletiva por pigmentos químicos. Então aqui tem um CD com uma vela na frente e ela faz a interferência. O CD funciona como uma grade de difração e separa as cores da vela, da luz branca da vela, você vê essas múltiplas cores. Essa imagem tá na revista Optics and Photonics News, é uma imagem nossa que nós mandamos lá, e ela foi uma das imagens selecionadas para ser apresentada na revista. Então, na fotônica, como que a gente tem essa coisa de separar uma cor ou ter outra? Tem um conceito que é o Band Gap fotônico, né? Então, esse BGF aqui, ou lacuna de banda fotônica, é uma faixa de frequências ou comprimentos de onda de luz na qual a propagação de fótons é proibida em um material. Quer dizer, não vai passar esse comprimento de onda, essa frequência de luz ali. Então, esse aqui é o conceito central no estudo de cristais fotônicos, que são estruturas que têm estruturas periódicas, né? E elas têm uma constante dielétrica que vai... uma constante dielétrica e um vácuo, por exemplo. E você tem a relação entre esses índices de refração, criam estruturas aqui que meio que controlam a passagem da luz, como se fosse uma válvula, né? E aqui, para uma simulação em ferrofluidos, aqui sem campo magnético, e aqui com campo magnético. Então, com a aplicação do campo magnético, que tem frequência aqui, o número de onda da luz, você vê que aparecem essas bandas que proíbem passar
a luz nessas regiões aqui. Então, isso daqui é para dar um exemplo de como é que pode aparecer esse mecanismo de retirar algum comprimento de onda, alguma cor da luz branca que está interagindo com o meio. Então, nesse trabalho, a gente usa um padrão recorrente que chama orociclo luminoso. Então, o orociclo é um halo luminoso e daí a gente coloca o campo magnético aqui embaixo e põe uma fonte de luz. Aí forma esse halozinho. Esse halo sempre vai passar pela origem da fonte de luz aqui e ele passa por cima do campo de maior intensidade do ímã aqui. Então, aqui tem um orociclo da cor verde e a gente usa, nós desenvolvemos esse conceito para ferrocel e a gente usa esse padrão para nos ajudar a ter informações no sistema, porque ele se repete, então ele pode ser reproduzido. O orociclo, o que é a ideia de orociclo? O orociclo é uma coisa que vem da topologia, da área da matemática chamada de topologia. Para quem não conhece, existem trabalhos de um artista chamado Escher, um artista holandês, e ele estuda essas ideias de topologia e ele faz desenhos artísticos que tentam explicar e reproduzir esses conceitos matemáticos, né? É, ele não é um matemático, ele é um artista, mas então aqui no centro você vê a figura e à medida que a gente vai se afastando para a borda do círculo, a gente vê a coisa diminuindo. Aqui nessa representação, é uma representação de geometria hiperbólica. O infinito está aqui na borda. O infinito está na borda. Então, isso é um jeito de você representar todo o espaço nesse círculo fechado aí. Esses trabalhos chamam círculo limite. O orociclo que a gente vê na ferrocel, ele tem ele tem, como eu falei lá, as fileiras de peixes ou anjos ou demônios em limite do círculo 3, esse nome desse trabalho, se movem ao longo de caminhos que se curvam. Essas fileiras de figuras que diminuem e tendem para o limite do círculo, que representa o infinito daqui. Os orociclos representam justamente a linha de frente de elementos que se movem em direção ao infinito, mas mantendo uma certa forma de onda ou curvatura. Então aqui eu tenho um orociclo luminoso, aqui é a simulação dele. A interpretação de que os padrões de luz da ferrocel são análogos a orociclos vem da análise desses padrões, como resultado de uma transformação de Möbius por inversão do campo magnético. Ou seja, você põe um campo magnético e esse campo magnético tem uma estrutura hiperbólica. Essa estrutura hiperbólica é refletida nas partículas de ferrofluido. Então, essa estrutura hiperbólica faz transformações na linha reta que a luz ia sair desse ponto até teu olho, formando toda essa estrutura aqui. Essa é a ideia. Nesse ponto, no ponto aqui embaixo, nesse ponto aqui embaixo, você tem as nanopartículas do ferro fluido, elas estão formando pontinhos, coluninhas, que são perpendiculares à placa de vidro. Nessas outras regiões, elas são linhas, são pedacinhos de segmentos inclinados. Então, nessa região aqui é que você tem essa coisa de estruturas, estruturas que vão selecionar a frequência da luz que está passando aqui. Nessas outras regiões ele não tem tanto esse efeito, praticamente não seleciona, mas nesse ponto, por causa dessa orientação geométrica, que é esse ponto aqui do infinito no orociclo, ele tem essa propriedade. Então, aqui a gente, com o ferro fluido, tem uma coisa interessante, nós não temos um cristal fotônico, nós temos um vidro fotônico. A principal diferença entre um vidro fotônico e um cristal fotônico reside na estrutura e na periodicidade do arranjo dos materiais que compõem cada um, o que impacta diretamente como a luz interage com eles. Então, aqui, se eu jogar um laser
no ponto onde está o infinito aqui no orociclo, nesse pontinho aqui embaixo, eu tenho esse padrão de difração. Essa figura de difração, o ponto central laser, essa região aqui em volta diz que eu tenho pontos espalhados aleatoriamente aqui, e a espessura, a distância entre essa região e outra, ela traz informações da distância média que eles estão entre eles, o quanto que eles estão aglomerados entre si, cada coisa aqui tem uma informação. E aqui, se eu jogo a luz nessas partículas inclinadas, eu tenho essa figura de difração com 2 pontos de mínimo. Isso é uma forma de eu enxergar o que está acontecendo na estrutura do ferrofluido, no alinhamento das partículas que estão no ferrofluido em função da aplicação do campo magnético. Então, o vidro fotônico, ele é uma, comparando aqui com o cristal fotônico, ele é uma estrutura desordenada, amorfa, mas com alguma estrutura local. Enquanto que no vidro fotônico eu tenho uma estrutura com variação periódica do índice de refração em uma ou duas ou três dimensões. Agora, em materiais com nanoestruturas não periódicas, poros, cavidades e inclusões, eu tenho o vidro fotônico. Então aqui, ó, na parte branca do orociclo, nos braços aqui, eu tenho praticamente as 3 cores aqui. Agora, na região do ponto luminoso, nesse caso eu estou suprimindo a cor, parte da cor azul. Então aqui tem um exemplo do vidro fotônico, era o vídeo que eu queria passar e mostrar a placa afastando e aproximando. Eu estou com alguns problemas aqui, não vou fazer isso agora. Aí, concluindo, então com esse trabalho a gente mostra que uma camada fina de ferro fluido pode se comportar como um vidro fotônico dinâmico, isto é, um vidro fotônico controlado por campo magnético. Conclusão, a outra conclusão é que, ao quantificar essa capacidade de controle dinâmico, transformamos a ferrocell de uma mera demonstração visual em uma plataforma precisa para o desenvolvimento de novos sensores magnéticos e dispositivos ópticos sintonizáveis. Pode usar isso como chave ótica e outras coisas mais. Então, aqui tem as referências, essa primeira referência é um livro que nós escrevemos para professores de ensino médio, para o pessoal da Ferrocell lá nos Estados Unidos, Ferrocell and Magnetic Patterns, Illustrations of Concept Experiments and Demonstrations. Tem esse primeiro artigo que a gente descreveu o orociclo. A gente tem também esse artigo sobre orociclo, essa referência 2, ela foi destaque na revista Optics and Photonics News como um dos artigos em destaque na área de ótica em 2021. E os 2 artigos, esses 2 são artigos que nós publicamos esse ano, os que eu mostrei no início da apresentação. E é isso que eu queria apresentar para o momento.